Então, vamos. Bom, é, então a gente ficou na página 39 da minha edição e o assunto perdão prematuro. Boa noite, sim, deixa eu dar boa noite aqui, eu estou gravando, hein? Gente, então, muito boa noite para quem está chegando aqui. Esse é toda quarta-feira, às 19h30, eu tenho um estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. A gente estuda com a turma de especialização em constelação familiar, online com bonecos do método baralho sistêmico. Mas eu também abri para as pessoas, e abri gratuitamente para que você possa vir conhecer essa filosofia. É uma forma de oferecer, né, à vida, ao mundo, às pessoas, um pouco de conhecimento. E estudar a teoria do Bert Helling, gente, ela nos amplia muito a visão, muito mesmo. Então, a gente já está aqui. Esse conteúdo fica gravado no canal do YouTube, o Papo Sistêmico, meu. Vocês podem rever aí os outros dias que já se passaram, tá? Então, gente, 39, página 39, o assunto perdão prematuro. Então, vamos lá, entender o que é que Bert Helling nos diz sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Não, enfim. De algum modo, o perdão prematuro impede o diálogo construtivo quando oculta ou adia o conflito, deixando que as consequências sejam enfrentadas por outros membros da família. Isso é especialmente destrutivo quando o ofendido procura livrar o ofensor da culpa, como se as vítimas tivessem semelhante autoridade. Caso se queira reconciliação, o ofendido tem não só o direito, mas o dever de exigir reparação. E o ofensor tem não só o dever, mas o direito de arcar com as consequências do ato, né? Então ele fala, né, desse perdão prematuro. E aí o Bert Helling sempre traz, gente, histórias, né? Porque a mente humana ela capta muito rápido as situações de vida através de histórias. Lúdica, né? A mente da gente, eu até passo isso no meu curso, de que eu trago essa teoria de que a mente só é composta de duas coisas, cenas e sentimentos. E eu mostro lá no meu curso como as cenas e os sentimentos são captados pela mente através das nossas percepções. Então, o Bert Helling, ele traz muito a história, porque é fácil da gente captar a ideia. E aí às vezes eu leio aqui as histórias que ele traz, às vezes eu deixo para vocês ler. Eu vou ler aqui para a gente poder entender um pouco mais esse perdão prematuro. Um homem e uma mulher casados com outros parceiros apaixonaram-se quando a mulher engravidou, separando-se dos respectivos parceiros e se casaram. A mulher não tivera filhos antes. O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento, que deixou com a mãe. O homem e a nova esposa sentiram-se culpados em relação à primeira esposa dele e sonhavam com o seu perdão. Ela, de fato, estava muito ressentida com os dois, pois pagava juntamente com a filha o preço da felicidade do casal. Quando confessaram ao amigo o desejo de ser perdoados, eles lhe pediam para imaginar o que sucederia se esse desejo fosse satisfeito. Perceberam então que havia evitado o peso total da sua culpa. E a sua ânsia de perdão não fazia justiça à dignidade e às necessidades da ex-esposa. Decidiram admitir perante ela e a filha que de fato tinham exigido um grande sacrifício por sua própria felicidade e que estavam dispostos a atender às justas exigências das duas pessoas lesadas. O que Bert quer dizer isso, gente? Isso daí é a teoria do dar e receber ruim. Então, toda vez que a gente dá um dano a uma pessoa, gente, aquela pessoa que foi lesada, que recebeu um dano, ela entra na energia do direito. Ela tem direito sobre a gente. E aqui é esse caso mesmo que ela diz, né? Quantas constelações eu não já fiz que as pessoas dizem assim,
Eli, o meu casamento não vai bem. Aí, quando eu vou colocar a cena, né? Ela e o casamento, o marido, por que que isso não está bem? Eu encontro que ela foi amante, aí separou esse casal e agora eles estão juntos. Então, aquela pessoa que era casado, mesmo que a gente saiba, não, fulano não gosta mais de mim, então ele tem todo o direito de se separar. A gente não precisa ficar com uma pessoa para o resto da vida se a gente não gosta, né? Não é mais, a gente não está mais vivendo esse tempo disso, né? Mas aquelas pessoas que recebem um dano, principalmente os filhos também, né? E a esposa também, a ex-esposa, quando recebe um dano, porque vivia com aquele marido e outra foi lá e destruiu, vamos dizer assim, essa palavra, não está me vindo outra agora, e desfez esse casamento. Então, essa família que ficou sem esse marido ou essa mulher, eles têm direito a ter um reparo de vida. Aquele casal só vai conseguir, gente, só vai conseguir viver uma vida plena se eles tiverem no coração deles e repararem, pedirem perdão de fato, e repararem o dano que causou. O dano que causou aquele filho que ficou sem o pai e aquela mulher que ficou sem o marido. O que é que na maioria das vezes acontece? O ex-marido, às vezes, ele sente tanta culpa de ter traído, de ter deixado a primeira família e foi se formar uma nova família, que às vezes a primeira mulher pede dinheiro além da pensão e ele dá. Por quê? Porque ele está com culpa. Aí ele dá. Entendeu? Às vezes acontece isso. Eu já tive várias pessoas que dizem: não, ele se tornou até melhor marido depois que a gente se separou. Ele se tornou melhor pai, ele se tornou melhor ex-companheiro do que até quando a gente era bem, vivia juntos. Por que ele se tornou ex? Porque ele está com culpa, meu bem, uma culpa imensa. E aí a culpa, você pede, isso é um macete, viu, gente? Você pede e ele vai dando, entendeu? Porque ele está com culpa. É claro que tem mulheres, né, que sabem disso e botam aí, agora ele vai pagar, vai me dar tudo o que eu peço. Mas isso é bem natural da consciência, né, humana, de dizer, puxa vida, olha como ela hoje podia estar melhor se eu tivesse com ela, né? E daí ele vai pagando algumas coisas que é até extra, que está além daquilo que está combinado aí com a justiça, entendeu? Os avós recuperam os filhos através dos netos, é verdade, é verdade. Tem muito isso também, né? Por isso que às vezes o pai, né, Jô, sente uma culpa e a mãe sente uma culpa tão grande, não teve aquele afeto com a filha, porém, em questão, né, relacionamento com o marido, a vida estava atropelada e tudo mais, e aí chegam os netos e eles já estão tão mais passivos na vida, né? Estão mais calma, aí vai fazer pelos netos o que não teve como fazer para os filhos, né? E é bom que isso aconteça quando a ficha cai. Oh, sim, sim, verdade. Então é bom que isso aconteça, porque dá tempo a gente reparar o erro, né? Dá tempo a gente dizer, peraí, então eu ainda estou viva aqui, eu como avó agora, eu vou fazer diferente. Aí a vida já ensinou muitas coisas, né? E a gente consegue, graças a Deus, tem os netos aí para a gente recuperar. Perdão e reconciliação. O perdão realmente eficaz preserva tanto a dignidade do culpado quanto da vítima. Por que Bert Helling diz isso? É o seguinte, gente. Muitas vezes, o Bert, vocês vão escutar, né, não só nesse livro, talvez em outros também de Bert, de que o perdão ele é um movimento de arrogância de alguém. Porque, olha só, uma pessoa te deu um dano, aí você está com raiva daquela pessoa, e você fica lá, e aquela pessoa lá longe de você, vocês estão ligados, tá? Vocês não estão desligados.
e foi embora, foi para a Coreia do Sul e você ficou em João Pessoa. Vocês continuam ligados. Ele vai ver, um dia ele vai me pagar. E quando você está dizendo isso chega lá. E ele também está com a consciência pesada. Então, então você fica, quem recebe o dano, se tiver um ego muito grande, muito exacerbado, ele vai achar que está com o poder nas mãos. Eu tenho o poder de perdoar. É por isso que o Bert Helling diz que o perdão, muitas vezes, ele é a própria arrogância da gente, de dizer assim, você fez, pois eu não libero essa energia. Né? Então, muitas vezes, o perdão, a gente, se o nosso ego estiver muito exacerbado, a gente vai achar que o perdão é um poder que a gente tem, que a gente não conseguiu descontar aquele dano que causou, né? Em outros vídeos aí no próprio YouTube, na plataforma da Faculdade Fabex, eu coloco aí as outras formas de lidar nessa relação da hierarquia do dar e receber, que a gente está conversando aqui desde as primeiras aulas sobre o dar e receber, a lei do dar e receber. E aí o perdão aqui, Bert Helling fala, perdão e reconciliação. Porque às vezes o outro chega assim, ele fez um dano para a gente, aí ele chega até a gente e a gente está com tanto ego, com tanto orgulho pelo que ele fez, e a gente diz, eu te perdoo. Mas a gente não se reconcilia. A gente perdoa para dizer que a gente está no poder, mas a gente não se reconcilia. Então, vamos ver aqui o que Bert diz sobre perdoar e reconciliar. Ele requer que a vítima não exagere nos pedidos de reparação e aceite uma indenização justa da parte do ofensor, do ofensor. Então, o que isso significa, gente? Que se alguém me deu um dano, eu dou um dano menor, a gente já conversou sobre isso, menor a ele do que o que ele me causou. Então, por exemplo, né? O homem traiu a mulher. Aí você ficou com muita raiva. Eu não vou perdoar ele, ele vai ver. Mas você não falou em separação ainda. Porque, no fundo, você nem quer se separar. Aí, o que é que você faz? Se você tiver essa oportunidade, você pode ou trair ele, para dizer, eu traí, paguei na mesma moeda. Aí você botou o ego para funcionar. Ou você diz, então eu vou usar o cartão dele de 50 mil de limite. E estoura o cartão do cara todinho de 50 mil de limite. E aí você também deu um dano muito grande a ele. E se dá esse movimento aí, não houve perdão, não houve reconciliação. Houve o quê? Disputa. Você entrou para uma disputa com essa pessoa. E essa pessoa vai se sentir lesada também e vai dizer, puxa vida, ela usou 50% do meu cartão, 50 mil reais do meu cartão. Ou então vai dizer, eu fiquei sabendo que ela me traiu. Aí, às vezes, eu estou dizendo isso daqui, gente, porque às vezes são casais que não tem mais nem como se separar, tá? Eu estou falando de casais que têm empresas, casais que têm muitos bens já, e que se fosse separar, perde tudo e não vai construir, se reerguer nunca mais, né? Então, eles ficam nessa guerrinha, tentando segurar as grandes empresas que têm, mas ficam lá no faz de conta que está tudo bem. E, no fundo, eles só ficam guerreando. Tá, vou explicar. Então, no fundo, eles ficam guerreando. Ela gasta o cartão, ou então ela trai, ele fica sabendo, ele trai de novo. Aí ela ficou sabendo, ele usa mais um pouco ainda, do limite, ou trai outra vez. Então, eles vão viver a vida assim. Isso se chama guerra. Não há uma reconciliação. Qual é o movimento da reconciliação? É você dar um dano menor àquela pessoa. Então, ele tem que ter um prejuízo, isso é certo, mas ele tem que ter um prejuízo. Agora, menor. Porque quando ele tiver um prejuízo menor, aí um recuou. Quando você diz, eu te dou um prejuízo, só que menor do que eu ganhei, você está levando a bandeira da paz. Você está dizendo, eu quero é paz, né? Então, você está levando aí a bandeira da paz. E ele vai sentir, porque a gente sente, gente, quando tem alguém que fez um dano menor para a gente. A gente sente, a gente vê. O ofensor, ele vai ver isso
como um movimento de humildade e de reconciliação. E aí sim, aí a relação pode ser restaurada, né? Deixa eu ler um pouco mais aqui para eu poder responder essa sua pergunta, Ju. Sem o perdão que reconhece o remorso genuíno e aceita a indenização adequada, não há reconciliação possível. Por quê? Porque entrou no movimento de guerra. Certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Eli, se a gente perdoar, o que acontece? Sim, se ficar só perdoando, e o outro repetir o mesmo comportamento, é isso? Pronto, o que é que acontece? Aí sim, aí você tem que tomar a decisão, e uma decisão meio radical. Não, não mais comigo você fará isso. Não mais. Porque o outro está mostrando que não quer a reconciliação. Ele não aceitou o dano menor. Porque o perdão, gente, ele vai entrar como dano menor. Não é o perdão de dizer eu estou com o poder de perdoar. Porque aí a gente entra para o movimento da arrogância. Eu tenho o poder de perdoar, e aí você faz tudo o que eu quero. Vocês já viram isso, né? Alguém fazia assim, ele faz tudo o que eu quero. Desde que ele me traiu, ele faz tudo o que eu quero. Por quê? Porque eles estão na compensação da lei do dar e receber e na guerra. Então, se você perdoou uma vez, tá bom, olha, eu perdoo você. Aí a pessoa faz de novo 2 movimentos, João. O primeiro, que você não deu um dano na vida da pessoa. Você não deu, você perdoou pela boca. Você disse: olha, amor, eu te perdoo, vem, fica, vamos dormir novamente. Você chegou ontem com a blusinha de batom, estou dando exemplos, né? Chegou ontem com a blusinha de batom, eu te perdoo, dormir. Então, se a pessoa fica perdoando, e o outro não refaz a relação, é porque você não deu um dano. O dano tem que ser dado, gente. As pessoas, ó, sabe o que é o dano? É a multa. É a multa. Então, se uma pessoa está dirigindo, passou o sinal vermelho, aí o Detran, né? Aqui em João Pessoa é Detran. O Detran vai dizer: olha, tá bom, tu foi sem querer, não foi que tu passou o sinal vermelho? Deixa, dessa vez a gente te perdoa. Sabe o que é que vai acontecer com a pessoa? Ela vai passar novamente. Aí, mais uma vez, ela vai lá, não, olha, porque eu estava na pressa, que o meu filho estava passando mal. Tá certo, a gente perdoa. O ser humano só reconhece a relação na hora que ele recebe na pele, humanamente falando, no bolso. Então, se você está perdoando, e ele não reestruturou a relação, é porque você deu o dano. Travou, não foi? Tá, eu vou repetir, eu vi aqui que travou. Então, ó, se você está só perdoando e o outro repete o mesmo comportamento, é porque ele não reconheceu o dano que ele lhe deu. Entendeu? Ele não foi humilde o suficiente para reconhecer. Caramba, eu fiz um dano, deu um dano à vida de Maria. Ele não reconheceu. Ele está onde? Ele está na relação do dar com o poder. A Maria é minha mulher aí, fica em casa, lavando, varrendo para mim, eu trago na hora que eu quero. Aí, Maria, eu te perdoo. Eu te perdoo. Pronto. Ele não recebeu um dano. O que é que a Maria tem que fazer, gente? Eu estou trazendo exemplos bem cotidianos. O que é que a Maria tem que fazer? Vou lhe dar um dano. Você vai ver quem é Maria agora. Literalmente, não varrer casa, não lavar prato, não lavar roupa, não cozinhar e sair para passear. Isso é um dano. O dano são atitudes que ele vai dizer, chegar em casa e não teve nada. Não, teve não. Claro que não teve, eu fui passear. Você não foi? Eu também fui. Só que é um dano menor, porque se ele traiu e você decidiu passear, você deu um dano menor.
Que a Maria podia dizer, depois eu também vou trair. Mas por que ela não fez isso? Porque ela quer reconciliação, entendeu? Então, tem esse movimento de você não dar o dano e o outro acha que você é o quê, Jô? Boazinha. Todas as boazinhas são pessoas que os outros vão tê-las como presa fácil, entendeu? Aí diz, ela perdoa, gente, olha, faça com ela 1000 vezes, ela perdoa, porque o coração dela é bom. Só que não é assim, não existe isso, tá? A própria vida, a própria espiritualidade, ela dá o dano quando a gente, você tá doente? Tô. Não posso tomar Coca-Cola? Não, tomei. Então, arque com as consequências, meu bem. Entendeu? Então, a própria espiritualidade ama muito a gente, a espiritualidade. Mas a pessoa tem diabetes e tomou 1 litro de Coca-Cola, aguarde as consequências. A espiritualidade vai ficar lá, esperando você também agir. Né? Então, é esse movimento, ou um outro movimento, perdoar, perdoar, e a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, é falta de amor próprio da pessoa. Porque o perdão e a reconciliação que Bert traz aqui, gente, ele é esse movimento, da gangorra. Você me deu um dano, eu fiquei embaixo. A relação marido e mulher é igualdade. Então, está na mesma linha. Aí você me traiu, eu decidi que eu iria ficar um tempo longe. Então, deu um dano menor, nós voltamos a nos se relacionar por igualdade. Aí ele, tudo bem, então me perdoe, eu perdoo. Reconciliaram. Agora, se o marido trai, a mulher, eu te perdoo, e volta, e ele trai novamente, eu te perdoo, isso daqui é falta de amor próprio dela e falta de dar limite, dar um dano ao que ele causou. Se uma pessoa puxar o seu cabelo sem querer, ia passando assim, de repente a mão dela fez assim. Olhe para esta pessoa e no seu olhar você exige um pedido de desculpa. Faça isso, porque senão você vai ficar ligada energeticamente a essa pessoa. Não é ego olhar com raiva. O que você fez? Puxou meu cabelo, vou denunciar, vou estar na justiça. Não é isso. Puxou meu cabelo, você olha assim para a pessoa e aguarda. E a pessoa vai dizer, desculpa. Não, tá tudo bem. Não se preocupe. Mas exija no teu espírito, no teu corpo emocional, coloque seu corpo físico para exigir do outro uma atitude. Porque senão o outro vai achar que você é boazinha e toda boazinha é presa fácil para a vida e para as relações. As boazinhas sempre pagam o pato no final da festa, certo? Aí ele traz uma história aqui, eu não vou ler para a gente não perder aqui, né? Tempo, depois vocês dão a lida aí. Eu vou ler só uma frase que ele coloca aqui, muito bonita, é assim, lamento muito o mal que lhe causei. Quero ser sua esposa outra vez. Vou amá-lo, fazê-lo feliz e fazer com que você confie em mim. Olha, gente, que coisa linda, né? Na hora que essa história que eu já li outras vezes, essa história é um homem que traiu essa mulher e depois pediu para voltar para ela. E ele falou isso para ela. Então, a pessoa que fez a ofensa, ela precisa ter uma fala reconciliatória. Porque na fala reconciliatória, das guerras, gente, e principalmente das guerras, das relações, é porque a gente quer que o outro diga que nos ofendeu. A gente quer escutar, porque é necessário, a alma da gente
dentro dessas leis que Bert Helling descobriu, a alma da gente exige o reparo. A não ser que você diga, tudo bem, eu não vou precisar falar desculpa, perdão, ele não vai me pedir perdão, então eu vou dar um dano. Nunca mais ele vai se relacionar comigo. Porque tem pessoas que não vai dar para a gente, né? Vou... Vou repetir. Voltou, Jô? Pronto, eu estou falando assim, tem algumas pessoas que nos faz um mal tão grave que a gente precisa cortá-la de vez na nossa vida. De vez, gente. Tá? Então, lhe deu um dano irreparável. E aí, longe dessa pessoa, você vai dizer, você fez dessa vez, mas não fará nunca mais. Fique longe. Então, pela energia do direito, você exige dentro de você, fique longe. É o caso de homens que abusam mulheres, que batem nas mulheres. Por isso que tem a Lei Maria da Penha, né? O que a Lei Maria da Penha diz? Fique longe dela, não ouse se aproximar, porque o dano que ele causou foi tão grande a ela que se aproximar, ele vai preso. Então, está certo a Lei Maria da Penha. Está certo. É um dano irreparável, né? Aquele homem que bateu na Maria da Penha, que ficou com esse nome dessa lei, ela não volta a andar nunca mais, gente. É irreparável. Então, ela pode dizer: você não vem nunca mais aqui. Entenderam? Quando devemos ferir. Ah, isso é legal, vamos ver. Quando as ações de um parceiro no relacionamento íntimo resultam em separação, tendemos a acreditar que ele fez uma escolha livre e independente, mas sucede às vezes que se esse parceiro não agisse, sofreria algum dano. Os papéis então se invertem, com a culpa e as consequências mudando de lado. Talvez a separação fosse necessária porque a alma exige mais espaço para crescer e quem partiu já estivesse sofrendo. Em diversas situações, o sofrimento é inevitável. Nossas escolhas ficam limitadas a atos que fazem brotar algo do construtivo da dor inevitável que devemos sofrer ou infligir. Não raro, o parceiro permanece numa situação dolorosa até padecer o bastante para compensar o sofrimento que sua partida causou ao outro. Quando os parceiros se separam, nem sempre o que é parte é o único a ter novas oportunidades. O que parte é o único a ter novas oportunidades. O que fica também pode recomeçar. Mas aquele que se apega ao sofrimento e repele as possibilidades construtivas oferecida pela separação torna difícil, que lindo, para o parceiro que se foi, iniciando vida nova. Fica, então, firmemente ligado um ao outro, apesar da separação. Ele está falando aqui, gente, é quando há uma separação e a pessoa que ficou, vamos dizer assim, um homem se separou de uma mulher com 5 filhos e não deu pensão, não deu nada, né? Essa mulher criou esses 5 filhos sozinha. Então, algo vai ter que ser reparado. Eu tenho um exemplo sobre esse assunto que Bert Helling fala, muito grande. Eu posso trazer aqui para vocês entenderem isso. E isso é muito sério, viu? Isso acontece assim cotidianamente, principalmente dentro de consultório que eu vejo. Então, por exemplo, teve uma pessoa que ele se separou da mulher, deixou a mulher com 3 filhos. E daí, quando ele se separou, ele muito esperto, muito eloquente, né, na vozinha, nas narrativas dele,
ele nunca pagou pensão. E foi construir a vida dele com a outra mulher, teve mais 4 filhos com outra mulher, e construiu 5 casas. Ele tinha cinco casas. Aí o que é que aconteceu? A primeira família dele nunca conseguiu ter casa própria, vivia de aluguéis. Isso eu estou falando porque eu construí a família inteira desse homem, a primeira família. E daí, gente, o que é que aconteceu? Ele ficou, né, 70 e poucos anos. Um dos 4 filhos do segundo casamento veio com a força de fazer justiça ao dano que a primeira família, com a mulher e os 3 filhos, tinha sofrido. Sabe o que é que aconteceu? Esse filho dele, do segundo casamento, pois queria ser cantor. Aí, olha, esse homem primeiro perdeu o emprego para poder se segurar, vendeu 2 casas e se segurou por um tempo. De 5 casas, só tinha 3. E daí, depois, ele, numa confusão com o irmão dele, perdeu outra casa, ficou com 2. E aí, esse filho dele, que veio assim, um menino com a força, tudo que ele colocava, acabava depois, destruía. Esse menino colocou uma banda de música, e ele, depois que colocou essa banda, primeiro o pai vendeu uma casa para colocar a banda, e depois vendeu a última casa para pagar a indenização do povo da banda. Resultado, quando tudo isso aconteceu lá no outro mundo, ele perdeu as 5 casas, essa família aqui conseguiu uma. Então, não adianta. Um dano que você causa, principalmente se você é um pai ou uma mãe, que você estruturou uma família, colocou filhos no mundo, se você não paga, se você não sustenta a vida desses filhos, vem alguém e faz você pagar. E esse homem pagou em vida, viu? Às vezes, gente, o homem que causou, que não pagou pensão, às vezes morre e os filhos ficam tudo endividados. Por quê? Ficam endividados? Para pagar o que o pai nunca pagou. Olha, eu estou assim, cansada de ver isso em consultório, tá? Porque isso é muito real, muito real mesmo acontecendo, né? Então é isso, conseguiram entender, não é? Essa parte que Bert Helling fala. Então, aqui, aceitação do destino. As pessoas costumam sentir culpadas quando obtêm vantagem à custa de outrem, mesmo que nada possam fazer para impedi-lo ou aceitá-lo. Eis 2 exemplos. Eu vou ler um. A mãe morreu ao dar à luz. Ninguém pensou em recriminar a criança por essa morte, mas a certeza de sua inocência não calou nela o sofrimento de culpa, uma vez que o destino atará seu nascimento à morte da mãe. A pressão da culpa continuou inexorável e a criança inconscientemente instalou o fracasso em sua vida. A vã tentativa de reparar um dano que não causara. Então, é muito comum, mas como é? Ah, aquele filme, né? Ah, massa. Eu vou até assistir esse final de semana. Olha, é, é, eu, tem muitos casos. É muito comum, é muito certo, gente. Uma mãe, quando morre no parto e deixa um filho, ele vai ter uma pressão de culpa. Porque a gente pode falar nesses termos assim: quem seria mais útil mesmo para o sistema, a mãe ou o filho? A mãe. Porque a mãe pode gerar outros filhos, a mãe vai cuidar dos filhos que já tem, a mãe vai cuidar da família, do marido, de tudo. A mãe vai ter esse movimento do amor, das relações. Então, assim, numa decisão, se a gente pudesse decidir, vai salvar a vida de quem? Salva a vida da mãe.
entendeu? Mas aí, quando isso acontece, que a mãe morre no parto, essa criança, ela precisa ser muito estruturada emocionalmente, porque senão ela vai ter uma sensação de que ela matou mesmo, de que ela foi a causadora da morte da mãe dela. Então, o movimento que é feito para reconciliar essa criança a esse ato de destino, é por isso que o Bert diz aceitação do destino. É dizer, né, mamãe, não será em vão todo esse sofrimento. Eu vou fazer algo da minha vida que possa alegrar você. Então, ela precisa ter uma força no espírito dela muito grande para dizer: eu estou viva e eu vou continuar, mesmo sem você aqui. Porque ela vai ser. O que Bert Shem chamou de amor interrompido. Então, o amor interrompido é um vácuo, um buraco imenso no espírito da pessoa, dessa dor dilacerante que de repente, de forma abrupta, não ter mais aquela mãe, né? Porque a vida intrauterina, ela vai lembrar, você vai lembrar quem é tua mãe, pelo cheiro, pela voz, por tudo, né? E de repente você perde essa mulher, certo? Ficamos desamparados antes a culpa e a inocência, quando estamos nas mãos do acaso do destino. Então, isso é um destino. A gente poderia dizer, outro exemplo como esse, gente, é uma pessoa que acidenta, né? Vai numa BR, vai numa rua e uma mulher, pum, ou um homem, pum, passa na frente do carro. Certo. Vou falar novamente. Deixa eu beber uma aguinha. Então, né? Como é que diz? Então, por exemplo, quando uma pessoa passa na frente do teu carro e há um acidente, você não teve culpa sobre a vida daquela pessoa. Foi um destino. Mas ainda assim vai gerar em você uma certa culpa, né? E você precisa, né, se colocar menor do que o fato. O fato é o quê? O fato é um destino. Então, foi um destino que passou, né, no meio da tua vida e fez tudo isso acontecer. Se fôssemos culpados ou merecêssemos prêmios por nossas ações livremente decididas, conversaríamos, conservaríamos o poder e influência. Mas nessas situações, reconhecemos que estamos sujeitos a forças incontroláveis, forças que decidem se iremos viver ou morrer. Então, é além de uma decisão cognitiva, de uma decisão de um médico, de qualquer pessoa. Ser salvos ou permanecer, progredir ou decair, independente das nossas boas ou más ações. A vulnerabilidade ao acaso, então a gente fica completamente vulnerável, é tão amedrontadora que muitas pessoas preferem renunciar a uma boa sorte imerecida e repudiar o quinhão da existência e aceitar tudo isso de bom grado. Muitas vezes tentam criar culpas para si mesma ou acumular boas ações por participação, a fim de escapar da salvação ou ao sofrimento que julgam não merecer. É muito comum, no acaso de pessoas que gozam vantagens às custas de outras, tentar limitar essas vantagens pelo suicídio. Então, a tendência, sabe, gente? A tendência mesmo são filhos deprimidos, filhos talvez até com tentativas de suicídios, com depressão mesmo, com muito sofrimento, quando a alma deles se sente nessa pressão. Então, para fugir disso, né, é preciso que tenha uma pessoa que está junto dessa criança que vai se desenvolver, que estruture o corpo emocional, as emoções dessa criança, para que ela se livre um pouco dessa pressão, porque essa pressão ela vai existir, mas ela pode se livrar um pouco dessa pressão. Eu tenho uma paciente em Brasília
que ela tinha uns 7 anos para 8, e a mãe morreu nos braços dela, de um infarto. E eu já constelei essa moça assim diversas vezes. Ela tem um impulso de ir e ela volta no fracasso. Volta. Ela é muito forte. Porque, no caso dela, ela ainda conviveu com a mãe, né? Porque a mãe morreu, ela tinha de 7 para 8 anos. Aí ela ainda consegue sustentar essa vida. Mas ainda fica assim, porque o trauma é muito grande, né? O trauma ficou muito grande. E aí a gente precisa mesmo se vincular como terapeuta a essa pessoa para que ela vá liberando essa culpa, essa pressão. Porque no caso de uma criança que vê a mãe ou o pai morrer assim junto dela, já sendo maiorzinha, ela vai ter uma ideia bem lúdica de que ela não fez nada para salvar a mãe. Só que ela não podia fazer nada. Ela, como a criança, ela não consegue dizer assim, não, peraí, minha mãe sempre encontrou solução para mim. Nessa hora que ela mais precisou de mim, eu não consegui encontrar uma solução para ela. Então, ela vai se sentir meia não, um monte de vezes culpada por, por não conseguir salvar a mãe, entenderam? Alguma dúvida? Vou abrir um pouquinho aqui no Instagram. Tinha até esquecido de abrir. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Aquele dia que você me disse que minha mãe tinha medo de amar porque perdeu a mãe, fez muito sentido. Ah, que legal. Que legal. É porque, assim, a mãe morre, né? A mãe morreu e ali ela... Acho que ela tinha 8 anos, não é isso? Ela tinha 8 anos quando morreu, não foi isso? 4, pois é. Então, imagina, né? Uma criancinha, aos 4 anos, ela ainda nem construiu, né? Ainda total o self dela. E ela se vê sem a mãe, principalmente quando é uma menina, porque ela vai crescer e para ela poder dizer assim, o meu feminino se identifica com esse outro aqui, ela vai olhar para a mãe, né? Vai olhar para a mãe dela. Então, assim, ela precisou, olha, essas pessoas, essas crianças me comovem muito quando eu chegam até a mim algumas situações dela, mesmo eu nem conheci, né, a sua mãe em si. Então, eu fico assim com o meu coração, né, bem guardadinho em orações para essas pessoas, porque elas precisaram recuar a esperança, elas precisaram recuar a, o amor, precisaram recuar a alegria de ser mulher, precisaram recuar tanta coisa para dizer assim, né? Porque no colo da mãe da gente, eu falo colo, não é só o colo físico, mas no aconchego da certeza que tem alguém olhando para mim, o espírito de uma criança, ela se solta, né? Ela se solta para ser ela, para brincar, para inventar brincadeiras, né? E aí, quando a mãe morre, que ela não vai poder fazer isso, ela começa a criar sinapses cognitivas de que caminho ela vai tomar sem aquela pessoa. E ela nem sabe o que é morte ainda, né? Então, assim, ela não aprendeu a amar. E o amor aí foi interrompido. Ó, eu te amo, você me ama. Acho que travou, né? Ela tomou um fôlego quando ela está no processo de contração total das emoções dela. Só que assim, a vida vai dizer assim, ó, você vai ter que ir. Aí o que é que ela faz? Em algum momento ela vai crescendo, porque aí a vida vai trazendo outras pessoas para cuidar, e de repente essa pessoa cresce
E ela diz, eu vou casar e ter filhos. Ela tem, mas ela na hora que nasce, principalmente quando nasce uma menina, ela vai dizer o que é isso? Como é que lidar com meninas? Porque para ela ainda está a imagem de que mulheres morrem cedo. Então não soube, né? Não aprendeu. É como se tivesse dado uma bicicleta, uma comparação bem, e de repente, na hora que ela ia começar a andar sem as rodinhas, tiraram a bicicleta e tudo. Ela não aprendeu. Não aprendeu. E o amor também a gente aprende a amar. A gente aprende a amar, gente. A gente aprende a odiar. A gente aprende. São movimentos de que as relações das nossas famílias vão nos ensinar. Às vezes eu fico assim, sabe? Meu Deus do céu, eu vejo alguns empresários entrando em pura falência, né? Eu já trabalhei muitos com empresários no interior aqui de Pernambuco, e eu vi o cara entrando em pura falência porque não tinha um conteúdo emocional para lidar com as emoções, não tinha uma teoria. Era congelada as emoções, o corpo emocional. E eu dizia, gente do céu, o que é isso, né? Porque não nos ensinaram também que a gente tinha que trabalhar nossas emoções para poder permanecer vivas e vivos. Só nos ensinaram que a gente tinha que estudar muito para ser grande, para ser o médico, advogado, engenheiro, menos professor, né? Quando chega alguém que diz, mãe, eu vou ser professor, é o quê, menino? Vai querer sofrer na vida, é? Mas é a realidade do nosso país, né? Então, deixa eu ver aqui, né? Eu estou aqui estudando, gente, o livro A Simetria Oculta do Amor, toda quarta-feira, às 19h30, comigo no Google Meet, gratuitamente. Então, deixa eu ver aqui, gente. Como deveria. Foi essa que eu li, não foi? Como devemos ferir, né? Essa parte é boa, né? Vamos descontar de quem nos fez o malzinho, né? Eu estou aqui falando sobre aquelas pessoas que nos fazem o mal, um dano, a gente precisa revidar. Se você não revidar, as relações não vão se equilibrar. Então, vamos lá, eu vou reler aqui. Quando as ações de um parceiro no relacionamento íntimo resultam, acho que eu já li isso, não já, gente? Ah, já, com certeza. Ficamos desamparados. Peraí, calma. A vulnerabilidade ao acaso é tão amedrontadora que muitas pessoas preferem renunciar à boa sorte. Isso eu também já li. É muito comum, no caso de pessoas que gozam vantagem à custa de outras, tentar limitar essas vantagens pelo suicídio, doença ou fracasso. Então, é aquilo que a gente falou. Então, se uma pessoa, a mãe morreu no parto, você fica numa culpa tão grande, né? É uma pressão emocional tão grande que você decide entrar para um movimento de morte, de tristezas, suicídio até, de falências, para poder dizer, olha, mamãe, aquele dano que eu te causei, porque isso é ilusão, tá, gente? Foi o destino, não foi você. Mas aí ninguém ainda falou para você, então na tua cabeça tá, foi você, eu matei minha mãe, na hora que ela foi me ter, eu matei. Então a ideia tá mais ou menos assim na cabeça daquela criança que, cadê mamãe? Cadê o cheirinho? Aquele cheirinho que eu tava, né, que eu tinha e não tenho mais, né? Então, essas pessoas tendem a ter muitas depressões. Todas essas soluções se perdem ao pensamento mágico. Aí o Bert Helling vai chamar isso de quê? De pensamento mágico. É um pensamento mágico. Opa! Se eu morrer, eu compenso a morte que eu provoquei da minha mãe. É uma ideia mágica que a gente vai dizer. É como se tivesse um campo lúdico na alma. Eu imagino assim, isso não é ideia de. E aí, né, vocês que estão aqui desde as 7h30 comigo, eu vou trazer esse exemplo daquele exemplo do bom e ruim, do dar e receber ruim. Então, peraí, na hora que minha mãe foi me ter, ela morreu e eu fiquei, então isso foi obra do destino, foi o destino, é maior do que você. Não tem o que você se sacrificar, não há o que você se sacrificar, não foi você,
foi um destino. E aqui, nesse mundo 3D, humano, do bem e do mal, é essas cenas mesmo, que a gente vai vivenciar. É aqui, é para isso mesmo, gente. Humanamente falando, dói. Mas é aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão, que a gente vê viver essas coisas assim, meu Deus, fulana morreu com 20 anos, que absurdo, gente. Uma menina nova, todo um futuro para frente. Não, é o destino dela. É o que, de alguma forma, o espírito dela veio passar. É claro que dói, é claro que a gente vai chorar, é claro que a gente vai precisar esbravejar nosso acho que é injustiça. Mas é um destino espiritual. E a gente precisa ser humilde o suficiente para dizer, né? Eu sou pequeno diante desse destino. Sou muito pequena. Entenderam? Então vamos lá, continuando aqui. Aí olha a frase que o Bert Helling diz aqui, ó. Mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo da minha vida em sua memória, pois coloco valor nessa vida, pois conheço o valor dessa vida. Olha essa frase, eu vou repetir. Mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo de minha vida em sua memória, pois conheço o valor dessa vida. Então, são as frases de reconciliação que vai levar o filho, né, a diminuir, gente, essa pressão que imaginar com esse pensamento mágico de que você foi o causador da morte daquela pessoa. Entenderam? Aí o Bert traz aqui um outro assunto. Ele traz assim, ó, humildade perante o destino. A nossa inocência é que torna tão insuportável o sofrimento provocado pelo acaso. A nossa inocência, ele diz. Se fôssemos culpados e castigados por causa das nossas próprias ações, ou inocentes e poupados, poderíamos presumir que as circunstâncias obedecem a uma ordem moral, a regra de justiça e um jogo limpo. Poderíamos acreditar que, com um bom comportamento, controlamos a inocência e a culpa. Entretanto, quando somos poupados, independente da culpa da inocência pessoal, ao passo que os outros sucumbem, merecida ou imerecida, compreendemos nossa total vulnerabilidade. As forças do acaso, ao voltar, vemos-nos às voltas com os caprichos da culpa e da inocência. Quando a culpa e o dano atingem proporções trágicas, tornando-se o nosso destino, a reconciliação só será possível se renunciarmos inteiramente à compensação. Olha o que Bert Helling diz. Nós precisamos dizer, não há o que compensar com a sua morte. Não há o que compensar. Eu sinto muito, foi um destino. Só vai poder essa pessoa entrar para um movimento de sustentar a própria vida, gente, sustentar a própria vida quando ela renuncia a compensar aquela morte, porque não foi ela. Foi um destino. Foi um destino maior. Maior do que você. É como a Covid, né? A Covid foi um destino da humanidade. Ou você recuava e ficava em casa, ou você pegava a Covid e tinha a possibilidade de morrer, como muita gente pegou e morreu. Então, esses destinos grandes é humildade. Ter e dizer, aqui eu fico quieta.
eu fico bem quieta, certo? Aí ele traz um pouco mais à frente. Aqui, ó, aqui é legal essa parte, ó. A única possibilidade que nos resta é submetermos, ceder a essa força inexorável do destino. Inexorável do destino. Cadê? Ceder a essa força inexorável para vantagem e desvantagem nossa. Então, quando o filho vai dizer, né? Eu tive vantagens e desvantagens com a sua morte. Eu sinto muito. A vantagem é que ele permaneceu vivo e a desvantagem é que ele perdeu a mãe. Entenderam? Então, ele vai precisar fazer isso. Podemos chamar a atitude interior que possibilita a submissão de humildade. É o que eu venho falando aqui para vocês, né? Ou seja, perdão singelo e aceitação da inevitabilidade. Foi inevitável o seu destino. E aqui eu sou pequeno. O pequeno é a humildade, né? Nas situações em que o ofendido e o ofensor se curvam com humildade a seu destino incontornável, há um fim para a culpa e o resgate. Aí pode haver reconciliação e permanecer em vida. Pode-se, a partir daí, gozar a vida e a felicidade, enquanto durarem, independente do preço pago pelo outro. Aceitamos, então, a nossa própria morte e a dificuldade da existência sem olhos para a culpa e a inocência. Então, vocês estão vendo que o Bert Helling traz que, nesse caso, a culpa e a inocência ela vai se diluir quando eu coloco isso como um destino, né? E eu me coloco humildemente perante esse destino. Então, não havia o que fazer. Eu sinto muito por isso. Alguma dúvida até agora, gente? Tudo tranquilo? Posso dar conta de mais? Vamos embora. Essa humildade nos dá serenidade e ponderação. Quando sentimos a verdadeira humildade, deixa eu grifar aqui. Quando sentimos a verdadeira humildade, compreendemos que determinamos o nosso destino, mas também somos determinados por ele. O caso age em nosso benefício ou dano, segundo as leis, cujos segredos não podemos nem devemos adivinhar. A humildade é a resposta certa à culpa e à boa sorte proporcionadas pelo destino. Coloca-nos, ao mesmo tempo, nível dos menos afortunados, permitindo que os respeitemos sem menoscaber ou desprezar as vantagens obtidas à sua custa, mas levando-nos a aceitá-la com gratidão e despeito do alto preço que elas pagaram e a fazer com que os outros se beneficiem delas igualmente. Então, esse movimento, gente, a gente está dando exemplo aqui, né, desse amor interrompido quando uma mãe morre no parto e o filho fica. Então, é preciso a gente ter essa consciência teórica, né? Porque se você não souber desses movimentos internos, a criança cresce, todo mundo fica lá cuidando, tudo mais, mas se você não tem esse conhecimento do movimento das relações através do amor e do dar e receber, dessa segunda lei do dar e receber, elas vão acontecer do mesmo jeito, e aí essa pessoa vai entrar para um processo de emaranhamento profundo, né? E aí todo mundo vai justificar. Não, essa pessoa é deprimida porque a mãe morreu no parto, tem essa tristeza por conta disso, né? Mas sabendo que isso tudo pode ser curado, pode ser transmutado com uma nova concepção de que eu não tive culpa disso. Eu sinto muito, foi um grande destino. Entenderam? Então, para a gente seguir um pouquinho mais aqui, né? Para não ficar muito cansativo, mais de 1 hora lá para vocês assistirem, eu estou diminuindo o tempo dos estudos do livro.
A consciência a serviço da ordem social. A terceira exigência para o êxito no amor, em relacionamentos íntimos, é a ordem. A ordem é a hierarquia que Bert Helling chama, tá, gente? Em primeiro lugar, entendemos por ordem o conjunto de regras e convenções sociais que rege a vida comunitária de um grupo social. Essa hierarquia que Bert Helling nos traz não é a hierarquia de quem tem mais poder financeiro manda, apesar que quem tem um poder, né, de mando financeiro numa família, ela também dá uma ordem e também tem uma hierarquia, tá, gente? Não vamos pensar que não, ela não vai ter uma ordem, porque aquela pessoa é o que tem o poder financeiro. O dinheiro também dá essa ordem, ok? Todo relacionamento duradouro cria normas, regras, crenças e tabus que se tornam obrigatórios em seus membros. Gente, eu vou só me despedir aqui do pessoal do Instagram. Então, gente, é isso aí. Eu deixei um pouquinho aqui do estudo do livro, A Simetria Oculta do Amor, para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, comigo no Google Meet, certo? Tem aí nos stories o meu número do telefone. Entre em contato que eu encaminho o link de acesso. Um abraço. Então, vamos lá. Deste modo, os relacionamentos transformam-se em sistemas. Espera aí, deixa eu recomeçar. Todo relacionamento duradouro cria normas, regras, crenças e tabus, que se tornam obrigatórios com os seus membros. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nos relacionamentos é que todo relacionamento ele é o que Bert chama da consciência sistêmica familiar. Então, a própria consciência sistêmica familiar, ela vai ter uma ordem, né? O tabus vai ter crenças, porque é isso que constitui a consciência da família, seja uma família ou seja um grupo. Por exemplo, aqui, a gente estudando esse livro, isso aqui é um grupo, tem regras aqui, tem normas, às vezes até tem tabus, entendeu? Mas por quê? Porque isso é a formação do grupo mesmo que acontece com essas regras, com esses ditames. Então, desse modo, os relacionamentos transformam-se em sistema de relações providos de ordem e estrutura. Então, todo relacionamento ou todo sistema familiar tem uma ordem e estrutura. Às vezes, a ordem de um sistema é todas as mulheres têm que ser amantes. Isso é uma ordem, gente. A mãe, às vezes, não disse, ou o pai não disse isso aqui, ó, na boca. Filha, olha, vai conquistar um homem casado que é mais seguro. Não disse isso. Mas disse com movimentos de aceitação. A filha chegou com um amigo que é casado e a mãe faz aquele banquete. Eu já tive pessoas que disseram, Eli, é impressionante. Se eu chegar com um rapaz na minha casa que ele não tem aliança, que seja solteiro, minha mãe trata ele mal. Mas se eu chegar com um rapaz que eu estou ficando, se ele for casado, a minha mãe respeita. É impressionante, ela falou, né? Mas por quê? Porque existe aí um. Tá certo, Leila, tá bom, querida. Existe aí uma ordem, é uma ordem, um ditame, entendeu? Beijos, querida. E aí é assim mesmo, é aquela ordem, quem deve ou não cumprir vai ser aí o que tua consciência vai dizer, né? Isso daqui eu quero seguir com a minha família, aqui eu não quero. A partir daqui, desse movimento, dessa ideia, eu não quero seguir com a minha família. Seguir na ideia, né? Não é seguir, não seguir fisicamente. As convenções sociais representam o modelo superficial que todos os membros aceitam, mas varia amplamente do grupo para grupo. As ordens marcam os limites da integração. Os que aceitam as convenções pertencem ao grupo. Os que não as seguem, logo os deixam. Isso daqui a gente já conversou. O assunto de Bertelli sempre faz isso mesmo, vai e volta. Ou seja, se eu tenho uma família
que a família, lá, todo mundo só faz comer, comer, comer o tempo todo. E eu chego, né, no almoço de domingo, decidindo que eu sou fitness, que eu não como arroz, macarrão, feijão, eu só vou levar minha só vou comer a salada. Então, se a família é uma família que ela tem umas ordens flexíveis, ela vai dizer: nossa, você está comendo salada e vai fazer bem, o que, que você entende sobre isso? Aí ela vai lhe escutar, porque você está trazendo um novo. Mas, em geral, os ditames da família não aceitam que as pessoas burlam, quebrem as ordens dela. Então, você vai começar a escutar piadinhas. Ah, chegou a fitness, chegou a que só quer comer bem. Olha, menina, tu tá ficando muito magra. Para de se alimentar pouco, porque você tá muito magra. Essas piadinhas que literalmente a gente escuta da boca dos nossos familiares, gente, da boca mesmo, da narrativa, são aí eles estão dizendo, ó, a gente é um grupo, ou você fica com a gente ou você sai. É porque, como a gente não, muitas pessoas não conhecem a teoria, aí não sabem que estão dizendo isso, mas no fundo, a alma da gente entende. Eles não me aceitam. Então, aí você vai para o sentimento de inocência. Ai, que alívio. Eu sou igual a eles, como de tudo. Ou você fica comendo bem e com o sentimento de culpa. E você vai ter que sustentar a culpa. Mesmo com culpa, eu fico na minha ideia. Entenderam? Gente, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai desmiuçar essa terceira ordem, porque até agora, a gente só falou da lei do dar e receber e como está a consciência a serviço dessa ordem, e essa é uma terceira ordem, que é a lei da hierarquia. Então, na próxima aula, a gente trabalha mais sobre a ordem da hierarquia, para a gente poder entender tudo isso na prática das relações humanas, ok? Então, quem é do YouTube, aproveita aí que você está assistindo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. O algoritmo ele só reconhece, gente, que tudo que eu posto está sendo bem útil para a utilidade pública quando vocês interagem comigo. Então, fica aí como uma moeda de troca essa curtida, comentada, tá bom? Eu vou me despedir também aqui de vocês da aula, só um minuto.